Isso, se essas percepções do que parece a fotografia, do que ela pode querer dizer, seria considerado semiótica. Tudo aquilo que representa o algo que não é o algo real que está ali, né? Se trata de semiótica. Tudo aquilo que tem um significado e a representação não é a representação real, mas é substituído por alguma coisa que lembre, que pareça aquilo, a gente está falando de semiótica. Porque, por exemplo, nesse caso, a Gabi falou: ah, o que representam essas xícaras, né? Essa xícara, possivelmente, o que estaria ali, o que elas estão substituindo, seriam duas pessoas, sei lá, um casal, que estaria ali junto, tomando café, né? Então, as xícaras estão substituindo. E elas trazem todo esses significados. Daí eu falei para a Gabi, sim, que isso era pura semiótica. Sim, e aí nem precisa uma foto de pessoas ali. Aliás, é bem melhor assim, porque a gente imagina, né? Dá mais margem, a gente fica mais livre para imaginar quem estaria ali. E existe alguém ali por perto, porque tem vaporzinho, né? Saindo ali das xícaras. Então, quem estaria ali está por perto, né? Mesmo que não apareça o conteúdo das xícaras, não se sabe. Então, nem precisa seres humanos ali, não precisa nem humanizar essa foto, uma foto desse tipo, porque aquilo ali já representa paixão, amor, contemplação, né, do ambiente. Sim, vendo a imagem sem as pessoas, nós podemos nos colocar na imagem, né? Exato. Então, Exatamente. substituir pela pessoa, claro, que o nosso cérebro também faria isso. Nossa, que interessante estar ali. Mas assim a gente pode se ver chegando ali junto. Como as xícaras estão juntas, as pessoas estão juntas. A gente pode pensar que é um casal, isso que eu comentei com a Gabi. Se ela tivesse uma de um ladinho e outra do outro ladinho, colocado assim meio displicentemente, tu poderia pensar assim, ah, são dois amigos, né? Que estão ali contemplando, que estão ali junto naquele local, ou pai e filho, ou enfim, né? Então, elas estão numa relação formal, numa inter-relação formal que a gente chama de união. Elas quase perdem a forma delas e se fundem numa outra forma. Olhando de longe assim, tu vê uma coisa só com duas alcinhas. Depois, se tu chega mais perto, daí tu vê pelo sombreado que são duas coisas. Uhum. Né? Que são dois objetos. E mais intencional ainda, mostrar que tem união nessas xícaras, porque elas estão nessa relação formal de união e não afastada uma da outra. Então, essa própria inter-relação formal já vai te trazer um significado. Essa imagem traz essa sensação tão confortável, né, de uma situação de contemplação. A impressão que dá é dessa relação da gente se colocar na imagem, né? E até o fato de não ter as pessoas ali faz com que a gente se coloque na imagem mais facilmente do que se tivesse as pessoas. Achei Exatamente. muito bem a proposta da imagem. Uma imagem relativamente simples e que diz tanto, né? Então, é muito interessante a ideia da semiótica, que é justo, como a Carlinha falou, né? Mostrar algo sem ser este algo, né? Representar algo. Isso é um exercício criativo, né? É um processo pequeno ali de percepção, pequeno não, é super representativo, que pode ser usado em outros cenários. Não quer dizer que a gente precise de uma varanda e de uma paisagem dessas, mas isso pode ser feito em qualquer aplicado em qualquer processo, né? Em que a gente represente alguma coisa através de objetos ou a forma como eles estão interagindo entre eles, né? Exatamente. É um exercício de criatividade. Mas essa grande questão da representatividade sem ser a própria coisa. Essas indiretas instigam muito o cérebro, né? Então, vão atrair a atenção. Como a gente disse, se houver algum questionamento ou se houver algo que desperta algum tipo de desejo, eu vou me envolver com a imagem. Exatamente. Mas para conseguir
toda essa intenção, que o fotógrafo quer ser captada, né, pelo espectador, na verdade, ele tem que saber como fazer, usar os elementos corretos. E tem uma outra coisa que chama muito atenção nessa foto. Olha só, ela chama direto para a xícara, e a xícara é um ponto pequenininho ali na foto, ela é pequena diante de tudo que tem na foto, mas ela consegue se destacar. Ela consegue chamar atenção para ela. Isso é a prova de que você não precisa ter 15 elementos na fotografia para fazer uma boa fotografia que chame a atenção. Com certeza. Tudo aquilo que as duas xícaras podem representar é o que nos focou, né? É o que chama o olhar. Porque a gente precisa dar significado para a imagem. E a primeira coisa onde a gente encontra o significado é ali nessas xícaras. Então, pensa que o aspecto do que dá significado para uma experiência para nós é muito mais aquilo que envolve a nossa emocionalidade, muitas vezes. Então, aquilo que nos é familiar ou que tem a ver com o desejo, não é? Então, como diz, o que chamou a atenção ali? Tem uma lógica de que aquele ambiente todo fica ali com as xícaras ou não, né? Mas as xícaras estão ou não estão. Mas existe isso que a Gabi acabou de colocar, que é o que chama mais atenção, é o significado. E ali o valor daquela experiência, que aparece como uma experiência por ter as xícaras, senão seria um lugar. Exatamente. Perfeito, perfeita colocação, Bel. Que legal.